Oi, tudo bem por aí? Eu quero conversar com vocês, né? Tem umas coisas assim acontecendo na cabeça, olha. Mas eu tô desde ontem com um problema na voz, a minha voz tá rouca. Tem algo acontecendo no meu emocional que eu não tô dando muita conta, assim. Eu acredito que é porque eu tô me sentindo vulnerável com essa questão da saúde, né? É bobagem, né? Mas me deixou vulnerável. Eu sou uma pessoa que tô acostumada a fazer as coisas. E aí você não pode dirigir, eu tô meio imobilizada, né? E ficar imóvel, imobilizada, me deixa vulnerável. Eu percebi isso. E aí fiquei com o problema na voz. A voz tá difícil de botar minha voz para fora. Vou pensar mais a respeito para entender o que esse sentimento o que sentimento é esse que apareceu desde ontem. Mas o que eu acho interessante em mim é isso. Eu reconheço que algo tá errado, algo tá fora da casinha. Não digo nem errado, né? Porque isso não é errado, é sentimento, é vida real. E na vida real a gente tem esses momentos de insegurança, indecisão, tudo que envolve a vida da gente mexe com a nossa emoção. Então a minha emoção foi mexida por conta. Eu estou vulnerável, interessante, eu estou me sentindo vulnerável. Mas não foi sobre a minha vulnerabilidade que eu ia conversar aqui, não. Essa eu vou preencher do jeito que eu gosto e faço, né? Que é com a reflexão do Evangelho, trazendo o Evangelho para a minha vida. Eu tenho refletido os Salmos todos os dias. Essa semana eu falei umas 2 vezes, hoje eu já fiz a reflexão, como uma sustentação. A Bíblia, eu uso o Evangelho do Cristo como a minha sustentação para a resposta da minha vida, de cada situação da minha vida. E aí eu ia fazer um papo de comadre, talvez ainda faça, porque eu acho que lá eu tenho mais tempo para conversar do que aqui, né, nessa janelinha de histórias. Mas eu fiquei refletindo sobre uma coisa que aconteceu comigo alguns anos atrás. Foi após a morte do Zé. Teve um dia que eu estava muito vulnerável, assim, indecisa, estava com aquelas questões da casa, estava muito insegura. E aí eu pensei assim: nossa, eu queria ouvir uma palavra. Aí eu entrei num YouTube que ele fazia café da manhã. Eu entrei lá eu falei, quem sabe ele tem uma palavra. E aí foi um dia que aconteceu algo bastante providencial na minha vida. E eu vou contar isso para vocês hoje. Quando eu entrei, assim, tava me sentindo assim, toda vulnerável, toda mexida, toda... E aí, quando eu entrei, falei, bom dia, fulano, na live, né? E a pessoa viu o meu bom dia, falou assim, Lenita, é você que tá aqui? E eu vi que ele tava assim, meio bravo, sabe, meio estranho. E aí ele falou assim, olha, é muito chato isso que você tá fazendo, de ficar pedindo às pessoas, seus seguidores pra me seguir para vender sua casa, não é isso que eu faço e tal. Eu falei, meu Deus, o que foi isso, né? Justo o contrário, eu não estava querendo vender a minha casa, a minha dificuldade era essa, não sair. Eu não fui ali em nenhum momento pedindo nada, eu fui ali para ouvir uma palavra. E aí, eu fiquei tão triste naquele momento, sabe? Falei, nossa, tá enganado. Porque meus seguidores, achando que se ele fosse visitar minha casa, ia ter mais público, eu não precisava vender a casa. Só que eu nunca falei isso. Isso é uma interpretação que as pessoas que me seguiam faziam. Tá? Se ele visitar a casa dela, ela vai ter mais seguidor e vai ganhar dinheiro, né? Foi uma interpretação completamente equivocada. E eu nunca ia pedir a ele, nem a ninguém que fizesse algo assim, ó, me ajuda. Nunca pedi a nenhum youtuber a me ajuda no meu canal, nunca pedi, nunca irei pedir. Né? Porque é uma questão muito minha, pode ser orgulho, pode ser o que for, mas não faria isso. Eu realmente fui ali buscando uma palavra, eu fui ali realmente buscando um incentivo, alguma coisa que me fizesse fazer a virada de chave. E assistindo a live, eu entendi o que estava acontecendo com ele. Ele estava apresentando ele havia apresentado o marido e teve uma agressão muito forte na rede, uma rejeição das pessoas, né, a ele. Então, ele estava chateado. Eu fui uma válvula de escape. Ele estava chateado, ele estava falando totalmente diferente, assim, mas
com os seguidores dele, né? E eu, quando entrei, eu fui o estopim daquela situação. Ele jogou aquela situação para cima de mim. Depois ele reconheceu, no particular, eu mandei um direct pelo Instagram, explicando a ele, falei, olha, você tá... Eu fiquei realmente chateada com ele, sim, fiquei. Tanto que eu mudei, eu não conseguia mais assistir o canal. Embora eu continue gostando dele, eu meio que... Eu não consegui mais, né? E aí é um direito meu. Embora eu continue gostando, torcendo pela vida dele, querendo tudo de melhor para ele, porque ele foi lá atrás no momento, alguns movimentos dele me ajudaram muito no meu movimento. Mas foi um aprendizado naquele dia para minha vida. Foi uma virada de chave. Só que eu estava esperando uma virada e veio outra, sabe? Porque assim, foi muito agressivo para mim por conta do que eu estava sentindo naquele dia. Aquilo foi como nem um banho de água fria, foi um tapa na cara que eu recebi, assim, ao vivo, com um monte de gente assistindo, né? E a pessoa me expondo daquela forma. Então eu fiquei mal naquele dia, fiquei mal, mas tomei uma decisão. Nunca mais na minha vida eu vou esperar uma resposta vindo de outra pessoa. Nunca mais. Quem vai responder a minha vida é o Senhor. Nunca mais eu dou esse poder a ninguém de abrir para esperar uma palavra. Não. Quando eu quero uma palavra, eu vou ao Evangelho. Então, eu sou muito grata. O que aconteceu não foi à toa que aconteceu, foi providencial o que aconteceu comigo na rede, porque foi a minha virada de chave. A partir dali, eu falei, ninguém tem esse poder. Eu não dou esse poder a ninguém. Essa é a diferença. Então, uma coisa é a gente acordar e buscar uma palavra positiva, buscar coisas positivas, ouvir pessoas positivas, buscar ideias positivas. Outra, e foi o que eu fiz, você entrar esperando que a pessoa tenha uma resposta para o seu problema. Esse é o diferencial. Uma coisa, eu gosto de assistir fulano por causa do evangelho de fulano, né? Eu gosto de assistir fulana que dá um curso. Isso acontece comigo, né? Nossa, eu vou entrar aqui. Eu gosto de... Ela tem sempre uma palavra que me faz linkar para outra coisa. Tem uma pessoa que de vez em quando ela está em live, eu entro para isso, né? Ela faz lives curtas, eu gosto, porque eu entro ali e faço links, né? Então eu gosto de ouvir gente que pensa. Isso aí nunca vai mudar na minha vida, mas não mais esperar que alguém tenha a resposta da minha vida, porque não tem. Ninguém. Mas Jesus tem. Então, todos nós somos instrumentos uns dos outros. Quando o Espírito Santo quer, ele usa pessoas para nos impulsionar, ele usa pessoas para fazer com que a gente olhe o diferente. Ontem até eu e Lu estavam conversando isso. Eu tenho uma pessoa amiga que é muito fechada, não se abre com ninguém. E eu acho isso um perigo. Por quê? Porque a gente tem um pensamento que ele funciona igual, quem lembra da revista do Tio Patinhas, né, que o Pato Donald, ele ficava, o Tio Patinhas, né, que ele ficava andando em círculo. Quando nós temos uma ideia, a tendência é nós ficarmos sempre voltando para aquela ideia. Então a gente não sai, a gente não acha uma janela para sair. Enquanto quando a gente conversa com outra pessoa, às vezes numa fala de uma pessoa, fala assim, eu não tinha pensado desse jeito, eu não tinha pensado por aí. Então isso faz todo o diferencial. Por isso a importância dos encontros, né, dos grupos, em que a gente conversa e escuta. E à medida que a gente ouve o outro pode ter um link de saída, né? Abrir uma janela para que a gente possa olhar lá fora e ver o mundo diferenciado. Então eu sou falante, eu gosto de conversar, eu sempre usei a minha rede para isso, né, para falar quando eu estava com alguma coisa assim me inquietando. Às vezes eu abria, vocês que me acompanham há muito tempo sabem disso, né? Eu abria o stories e dando ali a falar, e à medida que eu ia falando, eu ia pensando diferente, era como se eu estivesse conversando com uma amiga, né? É uma terapia, eu até falava, né? Vocês vão me cobrar quanto por essa terapia? E às vezes vinha uma resposta, alguma coisa de alguém falando de si, mas que na realidade estava me ajudando em um processo meu. Então eu uso muito a fala para ir.
E aí eu recomendo, assim, né? Encontro com as amigas, eu e minhas amigas de quarta-feira, a gente fala que é a nossa terapia, né? Cada uma fala, né? É natural, né? A gente começa a contar histórias e lembrar de histórias. E essa semana, no nosso encontro, eu falei, gente, como nós somos fortes, né? Como a gente é foda, né? Como a gente conseguiu superar tanta coisa, como a gente está aqui, olha olha onde a gente está. Então, esse olhar de você olhar para o passado e ver tudo que você já passou e aonde você chegou, é fundamental para a gente ver que, nossa, dá para ir mais além, né? Eu consigo. E outra coisa que em mim funciona, né, além do Evangelho, são os sonhos que estão atrelados, na minha opinião, ao Evangelho. Né? Os meus sonhos me dirigem, e porque o Espírito Santo fala comigo através dos meus sonhos. Assim que eu só falo Espírito Santo, mas pode ser anjo de guarda, que eu tenho mais de um, né? Então, a pessoa, um só não ia me aguentar, né, gente? Eu fico uma pleia de anjo de guarda, né? Eles estão lá, de vez em quando, não, deixa que eu vou, agora é comigo, deixa que eu vou lá dar um jeito, né? Eu vejo eles assim, tem aquela mais mansa, né? Tem aquele mais bravo, tem aquela que eu te entendo. Então tem um grupo aí que de vez em quando vem no meu socorro. Mas essa noite não foi diferente, né? Eu tive um sonho e como o inconsciente traz à tona as nossas questões mais íntimas do nosso pensamento, das nossas preocupações, né? E foi com o Kansu, foi muito interessante o sonho, eu estava contando para ele. Aí ele falou assim, me conta, eu falei, tenho certeza, porque eu não sonho, eu faço filme, eu faço um roteiro de cinema. E foi muito interessante, resumindo o sonho, eu estava na Coreia e um casal, o homem e a mulher eram um casal, mas eles não estavam juntos, assim, ela que se aproximou mais de mim e ele ficou mais afastado. Eu nunca vi essa mulher, mas ela me aparecia com nitidez. E ela falava comigo, olha, Lenita, tudo bem? Aí eu olhava para ela, aquilo que acontece com a gente na vida, né? Eu falei, eu não conheço essa pessoa, né? E eu falei, desculpa, eu não tô lembrando de você. Ela, não, mas eu já tive várias situações em que você estava com a família de Kansu e eu estava lá, e você já me viu, sim. Falei, mas falando português, né? Aqui na Coreia, eu nunca encontrei com ninguém falando português aqui na Coreia. E aí ela, não, eu te conheço sim, mas eu queria saber de você, você tem certeza que você quer casar mesmo com ele? Tem certeza? Ela falava assim pra mim, sabe, com nojinho, sabe, tem certeza, sabe? Aí eu prestava atenção nela assim, ela, porque ele é tão metódico, ele é tão assim, sabe, sabe, eu consigo lembrar da sensação que eu tinha no sonho, assim, e isso é muito interessante. Quando a gente sonha, presta atenção na sua emoção, no seu sentimento. É o sentimento que vai dar o tom do que está movimentando a tua alma. Que todo sonho não, né? A gente sabe que tem sonhos que são muito da terra aqui, tem sonhos que são mais desse nível inconsciente. E você vai conseguir, prestando atenção, entender a diferença, né? Mas como Jung fala, e eu creio totalmente no que ele fala, os sonhos são movimentos que a alma está pedindo para que a gente faça. Então, às vezes, a gente tem um sonho repetitivo, e a gente continua no mesmo lugar, não anda. A alma está te pedindo, vai, e você não vai, né? E no primeiro momento ela me causou um incômodo, sabe? Tipo assim, achei um pouco invasiva, eu não gosto de gente invasiva. E ela citava uma situação, aí abriu, sabe, ele ficou com o pé firme, ela citando uma situação que ela presenciou de uma fala dele acerca de mim, uma coisa assim muito, muito... E eu olhei para ela assim, eu falei, eu não falava nada com ela, eu só a ouvia e ela estava me causando um incômodo, a fala dela estava me causando um incômodo. E era um lugar movimentado, como se nós estivéssemos em algum evento, assim, de rua, alguma coisa assim movimentada, e eu continuei andando, até então eu estava sozinha. E nisso eu encontrei Kansu, gente. Essa hora foi a coisa mais engraçada do mundo. Eu encontrei Kansu sentado, todo relaxado, parecia um verdadeiro brasileiro de bar, sabe assim? Muito interessante.
E ele estava sentado assim como se fosse uma cadeira embaixo de uma árvore, né? Quando ele me viu, ele abriu aquele sorrisão bem típico dele, né? Aquela alegria de estar vivendo. E essa parte foi a parte mais engraçada do sonho. Porque ele estava completamente diferente. Quando eu fui me aproximando dele, eu falei, gente, o que aconteceu? Canso. Ele estava com uma roupa toda moderninha. Ele estava de piercing no nariz. Com corte de cabelo totalmente diferente, parecia um garoto, ele, né? E realmente, esses dias ele cortou o cabelo e pegou um garoto, assim, tá mais jovem do que já parece ser. E eu olhava para ele assim, eu começava a rir quando eu via, e eu virei para ele e contei para ele do encontro que eu tive com a mulher, né? E ele começou a rir, e ele virou para mim e falou assim, mas amor, eu era assim até te conhecer. Até te conhecer, eu era meio chato, ele falando, sabe? Quando lembro, eu fico rindo aqui sozinha, porque foi muito engraçado. E, ao mesmo tempo, eu olhava para ele e eu ficava encantada com aquela jovialidade, com aquela leveza que eu estava vendo, né? E aí ele falava assim, mas eu era assim mesmo, mas eu mudei. É como se para ele tivesse tido uma virada de chave. E eu olhava para ele e a sensação que eu tinha de uma alegria tão grande, né? E era como se, sem falar, nossas almas se conectassem e lembrassem da mulher e começássemos a rir. E isso já aconteceu com a gente mais de uma vez, essa conexão. A gente se conecta por algo assim, igual que alguém fala na rede e tal, aí eu falo, conto para ele e a gente começa a rir. Porque só quem sabe o que vive é quem vive, né? Então não dá para quem tá de fora ficar palpitando, né? Palpite se quiser, né? Quem gosta de perder tempo com a vida dos outros. Mas isso às vezes faz com que a gente dê muitas... E aí hoje de manhã eu fui e falei assim, contei o sonho para ele, né? Aí ele falou assim, mas eu acho que eu sou um pouco assim mesmo. Eu falei, o problema é que não é só você, eu também. Eu também sou metódica. Eu, quando organizo uma coisa, né, muitas vezes a minha mente programa para uma coisa e alguma coisa sai dali daquele eixo, aquilo me deixa aborrecida, né? Tem uma palavra em inglês que é boring. Eu fico assim, eu fico azeda, né? Eu fico azeda. Então, pela dificuldade de fazer mudanças rápidas, assim, né? Aí eu falei para ele, a gente tem muito que aprender um com o outro, né? E ajudar um ao outro nesse movimento da vida, de estar na vida com maior leveza, de estar na vida com mais qualidade de vida, sem ficar tão preso a certos detalhes pequenos que não levam a nada. Eu finalizando esses pontinhos todos hoje, é assim que eu levo minha vida, né? Eu vivo minha vida amparada no Evangelho. Adoro ouvir as pessoas, adoro ouvir o pensamento das pessoas, adoro ouvir a história de vida das pessoas. Eu aprendo muito dessa forma. E eu sou aberta, isso aí eu não tenho dúvida. Eu sou uma pessoa aberta para o aprendizado. Eu amo aprender, eu amo. Eu acho a vida de uma riqueza. Eu estou assistindo um vídeo de um casal que apareceu para mim e eu tô assistindo, aproveitando esse momento que eu tô de molho para assistir desde o primeiro vídeo deles, né? Tudo que ele faz é trabalhar. É um casal jovem que moravam na Bélgica e resolveram comprar uma fazenda na França e eles estão modificando a fazenda que estava bem, tudo destruída. E eu fico vendo aquele movimento daquele casal, né, de transformando aquela fazenda e em um ano, né, que eles estão lá, fez um ano agora, você vê que eles estão mais maduros até na aparência, o bebê que era pequenininho está crescendo, né, você vai vendo aquele movimento da vida e eu pensei muito sobre isso, sobre o movimento da vida, as nossas escolhas, né. Eu falei, nossa, tanta gente faz tanta escolha equivocada para a própria vida, se perde na própria vida. A vida exige movimentos de coragem, como o desse casal, né? Um movimento de mudar de país, um movimento de pegar algo que estava destruído e reconstruir. Essa é a vida. Eu tenho aprendido muito só observando um jovem casal, aquela criança crescendo, os erros e acertos deles com relação às escolhas na questão da mudança da fazenda. É a vida, né?
E a vida é isso, né? É movimento. E os nossos sonhos mostram o movimento que nós precisamos fazer acerca da nossa própria vida, não é da vida do outro. Não se trata da vida do outro. Se trata do movimento que a minha alma precisa fazer. Então, a minha escolha, né, por um equívoco meu do passado, de ficar achando que outra pessoa tinha resposta para as minhas decisões, resposta para onde eu tinha que seguir ou não, eu descobri que quem tem resposta sou eu e Deus. Deus, através de mim, me responde. Me responde através de um versículo, me responde através das pessoas, me responde através dos meus sonhos, mas sempre Ele. Não eu ir a alguém na espera de que alguém me dê direção. Essa direção eu só permito a Jesus. Paz e luz.